Fala, turma! Levantamos para vencer. Mais um Clube 555 AM com o propósito de causar transformação. Pessoas transformadas transformarem ao seu redor. Vamos para cima, que começou a melhor terça-feira dessa semana. E hoje o assunto é influência de impacto. Influência de impacto. Isso é extremamente importante entender. Esse assunto a gente vai dar uma pegada mais psicológica nesses próximos dias aí. Amanhã a gente vai falar sobre resiliência, antifrágil, vamos dar uma sequência aí, tá bom? Bom dia pro Regis, o Maicon, como é que vocês estão? Levantar para vencer, hein? Vencemos o sol, né? Tá escuro, quer dizer que vencemos o sol. Até o final da live, o sol cola junto, tá sempre atrasado. Se bem que daqui uns dias o sol vai colar com nós aí na live, sabe? Tem dias aí que o sol no verão aí, se bem, acho que é esse ano ainda. 5 da manhã o sol tá chegando. Vamos lá, gente. Se alguém tá no Nordeste, já é dia, né? 5 da manhã já é dia lá. Antes das 5 é dia. Josiel, seja bem-vindo. Rei do concreto. Vamos embora. Vou tocar ficha aqui que eu quero ir pedalar depois. Pegar um mountain bike e fazer uma volta nos morros, nos Alpes suíços de Nova Hartz. É bonito ali, né? Legal. Dá pra dar uma volta bacana no meio da natureza. Influência de impacto. Alguns estudos mostram que ao divulgar um suicídio, presta atenção nessa informação. Alguns estudos mostram que ao divulgar um suicídio na mídia, né, na televisão e tal, outros suicídios começam a acontecer, aumentam, né, o índice de suicídio aumenta nos dias seguintes. Por isso que existe um acordo aí, midiático, de não fomentar as notícias sobre suicídios. Sabia disso? Não sei se você sabia. Mas tu pouco vê falar sobre suicídio. E é uma coisa que acontece muito. Mas a mídia não divulga isso de forma muito escancarada. Porque eles sabem que isso aumenta muito, fomenta muito os próximos suicídios. E às vezes precisam anunciar ali até a morte de alguém um pouco mais famoso. E eles tentam de forma indireta falar o que foi a causa para não ficar tão escancarado quando é suicídio. Realmente é algo que tem uma influência de impacto. Porque tem pessoas que estão, muitas pessoas estão pensando nisso. E quando vê alguém que fez, se sentem encorajadas a também fazer. Isso é uma influência de impacto. Extremamente negativo, mas é de impacto. Certo? O Regis botou aqui, não sei mais o que é levantar depois do sol. É verdade, né, cara? Coisa boa. Isso é muito bom, cara. Muito bom. E o cara acostuma e tá tudo certo. Nós vamos até dia 31 de dezembro com a live, tá? E depois, quando virar o ano, se você ficar na cama um pouco mais, tu vai ver que vai começar a doer o corpo. E eu, se eu fico na cama depois das 6h30... 7 horas, nem me lembro quanto foi isso, mas eu sei que começa a doer meu corpo. A não ser que eu fui dormir muito tarde, tipo 2 da manhã, assim. Daí eu dou uma estendida, não agora, né? Mas quando não tenho 5 ainda. Vamos voltar aqui, sobre influência de impacto. Também quando se divulga uma tragédia como chacina nas escolas. Sabe? Foi um atirador lá e fez uma chacina na escola X. Esse tipo de episódio aumenta também nos próximos dias. Também é uma coisa que isso chama muita atenção, né, nas mídias. Mas é algo que é muito delicado quando se divulga essas coisas. Porque tem pessoas que, olha, tem alguém fazendo, também vou fazer. Isso chama-se influência de impacto. O que isso me chamou a atenção dessas informações? Que nós estamos suscetíveis a influências diretamente da mídia.
Nós somos muito suscetíveis à influência midiática. Descobri também que muitas vezes, eu não olho mais, né? Mas faz muito tempo que eu não olho, nossa. Muitas vezes tu tá olhando lá o Jornal Nacional, só muitas notícias sobre roubo de veículos. Roubo de veículo, aumentou, roubo de veículo, acidente de carro, roubo de veículo. Essas notícias específicas a prejuízos com veículo. E daí no intervalo, presta atenção, no intervalo dessas notícias, desse noticiário, vem a propaganda de uma empresa de seguros alto. Usaram a pressão do medo sobre você e depois te apresentam uma solução. Tudo de forma indireta, mas tu no inconsciente, cara, tem que fazer um seguro mesmo no meu carro. Tá entendendo? Isso é uma influência de impacto. E agora os influencers daquelas bets, né, de apostas esportivas, estão sendo notificados por estarem fazendo influência para empresas de aposta esportiva dúbias, nas quais não estão registradas, não estão com seu devido... não estão legalizadas, tá? Porque agora conseguiram dar uma legalizada nisso, de uma forma um pouco mais organizada. O que não deveria nem ser legalizado, né? Semana eu conversei com um amigo meu me falando que eu não conheço a pessoa, mas ele me falou, cara, tem uma pessoa aí que me deve uma grana e não é muito quem me deve, mas ele já perdeu 150 mil só em jogo do tigrinho, essas coisas, essas apostas esportivas. E a pessoa vai indo e não para mais. E ela vai sendo influenciada pelo seu entorno. Eu confesso que como eu não acompanho notícias, cara, não acompanho... Olha, muito pouco. Quando eu fiquei sabendo sobre jogo de tigrinho, sobre aposta esportiva, eu já estava assim, ó, escancarado. Foi agora, recentemente. E eu fiquei impressionado que é capaz que as pessoas vão derreter dinheiro nisso aí. Derrete, cara. Meu pai tinha um bar uma vez e ele tinha caça-níquel lá dentro, lá no bar. A galera derretia dinheiro naquele caça-níquel. Só que qual que era o empecilho? Tu tinha que ir até o bar para jogar. Agora com o caça-níquel na tua mão, aceitando cartão de crédito, Pix, menos cheque, né? Cheque não dá para botar ali. Pensa o tamanho do prejuízo do brasileiro. Valores de bilhões. Sabe o que é? Bilhões do brasileiro colocando em apostas esportivas. E não são os mais ricos que botam bilhões. Não são os mais bem financeiramente que botam os bilhões. A maioria desses bilhões são pessoas com baixa renda. E daí eu penso assim, a galera reclama, né, do governo, reclama de tudo, do patrão, de todo mundo, que a vida, que são injustiçados, isso e aquilo, mas derrete uma graninha nessas apostas. E o problema continua sendo o governo, o problema continua sendo o patrão, o problema continua sendo o vizinho. Isso é um problema muito grande, assim, de nível de conscientização do brasileiro. Mas vamos lá. Bom dia aí para Quintino Lopes e Jefinho, fiquem à vontade, gente. Levantamos para vencer. Estamos falando sobre influência de impacto. Tá? Você precisa estar atento a isso aqui, porque você pode estar sendo influenciado de uma forma muito impactante e nem sabe. Tá? As decisões, elas são influenciadas por alguma circunstância. Tá? Muitas vezes são influências boas. Até agora eu falei só as ruins, né? Mas tem muitas influências boas também. Bom dia, cara. Você já fica à vontade aí, meu irmão. Pode escrever aí à vontade. Se xingar, tá valendo também, não tem problema. Vamos embora. Notícias sobre crise. Essas são as principais. Tem pessoas que dominam a mídia, tá? E elas precisam, muitas vezes, criar uma crise em nível nacional para melhorar seus ganhos. Porque na crise tem muita gente que ganha dinheiro, sabia?
Acho que na crise as pessoas perdem dinheiro. Uma parte perde, a outra ganha. O dinheiro não evapora numa crise. Ah, deu crise, então o dinheiro evaporou. Ele só troca de mão. Tava aqui, vai para cá. Não sei se é a realidade de vocês, mas uma coisa que acontece muito, assim, que a mídia consegue manipular muito, influenciar muito. Por exemplo, começam a trazer uma notícia de crise no país, de que a bolsa vai cair, e enfim. E daí o que acontece? As pessoas começam a tirar o dinheiro da bolsa e ela cai. Mas primeiro veio a notícia, depois ela caiu, tá entendendo? Ela caiu por causa da notícia. Não é porque ela ia cair mesmo, ela caiu por causa da notícia. E influencia demais, porque tu primeiro fomenta, influencia, para depois ter o resultado daquilo que tu falou que iria acontecer. Mas só aconteceu porque você falou, senão não iria acontecer, tá entendendo? E daí as pessoas começam a vender ações, porque a bolsa está caindo. O pior momento de vender alguma ação na bolsa é quando ela está caindo. Tem que segurar no prejuízo. A não ser que você estudou a tese e viu, cara, errei. Se você estudou, tu não vai errar a tese. Mas você talvez comprou sem estudar e depois você estudou e disse, cara, realmente errei, então vamos vender logo, porque o primeiro prejuízo é sempre o menor. Se você ficar acumulando prejuízo, vai ser pior, tá? Mas quem estudou a tese de comprar ações, não foi pela tipo jogatina, não erra, cara. Tá tudo certo. Até quando cai, até ficar feliz de comprar mais. Que é mais ou menos quando eu faço assim, como eu faço. Daí vem notícias boas, né? Daí começam a vir as notícias boas sobre determinado assunto e a bolsa começa a subir, ou aquelas ações começam a subir. E daí as pessoas começam a comprar, porque as notícias são boas e as pessoas começam a comprar. E elas compram em alta. Só que elas subiram porque elas realmente tinham potencial para subir, ou elas subiram por causa da notícia que era boa? Depende, tá? É um pouco dúbio isso. Então as notícias têm muito poder de influência na tua vida, na minha vida. Eu acompanho notícias que são importantes para o meu dia a dia. Notícias dos ciclos de mercado. Eu tenho um treinamento sobre ciclos de mercado que eu fiz e acompanho muito ali o Fernando Uric, fiz treinamento com ele. Ele é um cara muito sério, muito íntegro, e eu acompanho ele há uns 2 anos já. E realmente é um influencer na área das finanças, da economia, de forma nacional e internacional, muito, muito sério, assim, muito bom. Fiz esse treinamento com ele, me ajudou a ter noção de discernimento dos ciclos de mercado para tomar a minha decisão da empresa aqui, porque eu olho lá como está o mercado lá na China, por exemplo, qual o potencial de crescimento da China de consumir minério de ferro, por exemplo, para saber se a minha precificação aqui dos próximos meses está correta. Porque se lá disparar, lá está meio estagnado, tá? E vai ficar assim por um tempo. Não sabemos quanto que a China vai dar um up. Mas se lá dar um up, vai consumir minério de ferro, que vai fazer o quê? Subir o valor do minério de ferro. Que vai fazer o quê? Vai subir o ferro que eu compro aqui para minha obra. Então eu já tenho que ajustar a precificação aqui na minha venda, porque eu estou vendendo hoje para construir daqui 3, 4 meses, 5 meses. Então, se eu não ajustar a precificação agora, ali na frente eu vou ter prejuízo, tá entendendo? Então, tem toda uma leitura de ciclo de mercado para tu tomar decisão do teu negócio hoje. É mesmo, Rodrigo? É mesmo, cara. Não tem noção. Por isso que tem muitos empresários que não fazem muita burrada, porque eles não sabem ler o mercado. Fazem precificação errada, tomam decisões erradas, não conseguem olhar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, para onde que está indo o mercado dele, né? Para onde que está indo os seus negócios. Tem potencial de crescimento ou está com potencial de redução? Então tem que ter muita análise, e isso tu precisa ter um olhar mais à frente, tá? E aí você precisa de bons influencers. Tem um outro influencer que eu gosto muito dele, mais voltado para o mercado de ações ali de bolsa, que é o Economista Sincero. E ele fala de uma forma mais espontânea, assim, mas ele é muito sincero também, por isso que é sincero, é muito sério. É bom de ouvir as informações dele também faz uns 2 anos. E tem mais uns 2 lá que eu ganhei, fiz muito dinheiro ouvindo eles, assim.
entendendo para onde que eles estavam indo, entendendo as perspectivas deles, de análises sérias. Porque eles são independentes. Agora, essa galera da grande mídia, eles são pagos para fazer mídia. E eles vão defender os interesses de quem paga. E muitas vezes tu é fruto daquilo que alguém está pagando para eles falar, para que você faça aquilo que eles querem que você faça. Volto a dizer. Se direcione para um mercado que vai gerar uma crise, para comprar os seguros porque está tendo muitas violências e tal. Então, cuidado com a influência de impacto. Você pode estar sendo alvo dessa influência de impacto. Outras notícias complicadas aqui. Notícias sobre depressão. Principalmente notícias de depressão de adolescentes. Se um adolescente começa a ver notícias sobre depressão, ele já tem a propensão de ficar depressivo, ele já deprime na hora. Outras notícias, cara, isso aqui é poderoso, negativamente, né? Banalização da família. Divórcio e união do mesmo sexo, tá? Não sou uma pessoa preconceituosa, porque eu tenho amigos, clientes e me relaciono bem tranquilo e realmente tenho amor por pessoas, independente das circunstâncias das decisões dela. Mas não concordo, não sou a favor, porque eu falei esse dia numa live, o homossexualismo é antinatural. Quando eu olho para a natureza, eu vejo que não tem espaço de forma lógica para que o homossexualismo se perpetue e a nossa raça se perpetue. Se virar uma regra, acabou a raça humana, tá entendendo? Mas tem as exceções, tudo bem, respeito, mas não é algo lógico, tá entendendo? E quando você banaliza isso, torna isso comum, assim como o divórcio se torna comum, é muito fácil. Hoje é mais fácil divorciar do que casar, né? E tu vai facilitando essas coisas, tu vai fazendo notícias sobre pessoas que divorciaram, e tu começa a trazer notícias de pessoas que estão felizes por ter se divorciado, por exemplo. Cara, começa a banalizar isso, aumenta o índice de divórcio. Sobre a questão do homossexualismo, aumenta o índice de homossexualismo, porque as notícias vão trazendo impacto, influência de impacto. E é muito comum na grande mídia isso ser distorcido, porque tem agora vou me dar uma teoria de conspiração aqui, não quero aprofundar isso, tá? Mas, para nível de dominação, a família forte é um problema. Tá? Falo para governos, enfim, tem influência sobre dominação de população, tá? Então, quando tu enfraquece a família, tu dilui essa família, tu separa essa família, fica mais fácil dominar. Porque essa família, ela não prospera como deveria e não tem tanta capacidade de auto-independência. Agora, uma família forte, que prospera, que cresce, que tem uma unidade interna forte, uma base muito forte, ela vai ser muito difícil ser dominada, e muito pelo contrário. Ela vai se tornar um povo, né, uma nação forte, porque ele vai ter os filhos, vai ter os netos, e essa família consolidada, ela gera um portfólio, um patrimônio forte, e ela não é mais manipulada por governantes, por mídias, porque eles sabem quem eles são e para onde eles estão indo. E eles tomam as decisões corretas, e muitas dessas famílias começam a dominar mercados, enfim, até decisões para onde o país vai. Vai dar uma pesquisada sobre isso, quem são as famílias que dominam o mundo hoje, quem são as famílias que dominam no sentido de influenciar, tá? Quem são as famílias que influenciam o nosso país hoje, e são poucas, porque elas cresceram, se tornaram fortes. Só que as outras famílias não crescendo, não sendo fortes, elas ficam mais fortes ainda. Por isso que é muitas vezes importante que essas outras famílias se diluam, para que não venham ganhar tamanha força. Tem umas teorias aí de conspiração por trás disso, tá? Não é o assunto, mas enfim, dá para conversar um pouco e bater papo sobre isso. Vamos lá. Então, muitas crises são criadas artificialmente,
para que realmente elas aconteçam, para que o objetivo daquela crise que foi criada venha a ser alcançado. Fazer com que aquelas ações da bolsa caiam, para quando essas pessoas começarem a comprar de novo essas ações, elas subam, então eles vendem lá, daí o pessoal começa a comprar, eles vendem lá, depois gera uma crise para ela cair, para comprar de novo. Meu, especulação, não tem noção como pessoas ganham dinheiro com especulação. Não tem noção. É muita grana que se ganha com especulação. Tanto é que se existem investigações em cima disso. Se alguém soltou uma notícia, vou te falar uma pessoa, por exemplo, um presidente da República, solta uma notícia, dependendo do que ele falou, não é notícia, né? Que ele falou, vai impactar no mercado de ações. E alguém vai ganhar dinheiro com isso, e alguém vai perder dinheiro com isso. E muitas vezes essa fala, ela já é planejada, para que pessoas que estão por trás disso ganhem dinheiro em cima disso aqui. Parece uma loucura, cara, mas não tem noção como a especulação dá dinheiro. E não é troco, é milhões, é bilhões, tá? Por isso que muitas crises são criadas de forma artificial. Principalmente as crises pessoais, tá? Quantas vezes você já se pegou com sentimentos ruins, por exemplo, de depressivo, você estava depressivo, estava desanimado, insatisfeito, estava com descontrole. E daí tu olhava ao redor, tô falando por mim, tá? Tu olhava ao redor assim, cara, mas por que eu tô desanimado? Por que eu tô meio depressivo? O que tá acontecendo? Tu não tinha assim, um motivo muito claro, mas era uma frequência de influência ao redor que gerava isso ali. Como lidar com isso, tá? Então agora vamos... Primeiro, eu trouxe todo um cenário meio caótico aí, mas vamos lá. Como lidar com isso? Isso é um papo meio de psicólogo, de psiquiatra, né? Porque talvez, isso que eu tô falando, talvez você se identificou. Cara, eu me pego assim, dessa forma, eu me pego participando dessas crises aí, eu tenho minhas crises pessoais, e aí não tá errado, gente. Nós somos seres emocionais, então nossas emoções não é uma linha reta, né? Nossas emoções é normal, a gente subir lá ter a euforia, descer lá ter a depressão, ter a euforia, ter a depressão. Só que a gente tem que cuidar para isso não ser muita euforia e muita depressão, porque numa dessas a gente pode se enrolar os pés, tá? Vamos fazer essa sinoide, né? Um pouquinho mais com uma oscilação um pouco menor, assim, né? Fazendo com que nossos momentos de alegrias, que são momentos muito importantes de relacionamentos, de conquistas e tal, não precisa ser lá no topo, ao ponto assim de nós nunca mais encontrar aquele topo de novo. Daí a pessoa nunca mais encontra aquele topo de novo e quer sempre tá lá e não consegue mais, ela desce para um fundo e não consegue mais subir. Isso é um problema de atletas após grandes conquistas e nunca mais conseguir aquela conquista. Muitas vezes eles caem em profunda depressão. Empresários bem-sucedidos que nunca mais conseguem aquele mesmo resultado e começam a cair em grandes depressões, e assim vai. Pessoas que casaram, tiveram um casamento, cara, conquistei meu casamento, minha esposa e tal, e depois começa a fazer coisa errada, e quando vê, perder o casamento, cair em grandes depressões, e assim vai, tá? A droga faz isso, né? A droga te leva a grande euforia e quando passa o efeito te leva para a grande depressão. Daí tu tem que usar de novo droga para ir para a grande euforia e quando passa o efeito tu vem para a grande depressão. Daí tu vai ter de novo droga para a grande euforia e daí tu não sai mais desse ciclo vicioso. Por isso que essa sinoide tem que ser um pouquinho mais balançada. Vai ter os momentos de euforia e os momentos de mais deprê, mas não são com picos e fundos muito distantes, porque isso é um problema, tá? Cuidado com isso. Então, como eu venço isso, Rodrigo? Estou me identificando com isso. Bom dia, Diagão. Levantamos para vencer. Vamos embora. Evitar notícias não relevantes. Cara, evite. Desliga a televisão. Rede social. Para que eu uso a rede social? Para produzir e para acompanhar pessoas que são relevantes para mim. Cara, não é mais do que 4, 5 pessoas. Não é mais do que isso. Não é muita, não, cara. Raramente, assim, cara, como eu tenho um ciclo de amizade, às vezes
acompanho algum amigo, mas bem superficial mesmo. Até peço desculpa, porque às vezes alguém me fala e eu digo, cara, não vi. Me perdoa, às vezes, a Letícia, eu não vi. Enfim, mas se cuide para não ficar muito na rede social, tá? Que vai te trazendo notícias. Se bem que Instagram é só alegria, né? Mas estou falando assim também de Facebook vai pesado. Tudo que for notícias ruins, evite, tá? Que não são notícias que não são relevantes, evite, tá? Evite. Leia bons livros. Aqui, Augusto Cury é o top, para mim, number one, de livros para te fortalecer emocionalmente. Aí tem uma carrada de livros dele que você pode começar a ler e ser bem sucedido na tua capacidade de autodomínio, né, ele fala da autoajuda, né, de te auto-resolver. Vamos lá. Andar com pessoas que proporcionam crescimento, pessoas que têm uma boa frequência, pessoas que têm uma linguagem saudável, que têm uma linguagem para cima. Quer ver tu sentar com alguém que só fala de doença, cara? Tu sai dali doente. Quer ver alguém que só fala de crise, alguém que só fala que tudo dá errado? É difícil. E eu já começo a cortar o assunto e tento inverter o assunto. Se não dá, cara, dificilmente eu volto a conversar com essa pessoa. Eu não preciso de alguém. Rodrigo, mas é a realidade que tu tá vivendo, não a minha. É a realidade que tu quer viver, não a minha, não a que eu quero viver, tá? Nós determinamos a nossa realidade. Não, Rodrigo, mas eu tenho... Cara, deixa eu te falar. Não é o governo que determina a tua realidade. Não é teu patrão que determina a tua realidade. É tu que determina, tá? Por isso que as influências têm que ser abafadas. Elas precisam não ser dominantes sobre você. E você tem que ser dominante sobre o entorno. Não é simples, né? Fácil de falar. Difícil para quem nunca fez. Mas mais simples para quem faz todo dia. Quando você te impõe, você declara, você determina, você vai chegar naquele caminho, naquele resultado. Vai inverter o jogo, tá? Não vai ser dominado, mas vai dominar. Vamos lá. Buscar desenvolver inteligência emocional. Não é inteligência artificial, é inteligência emocional. A Manu esse dia estava me mostrando como mexer no ChatGPT, que eu não mexo nessas coisas. E eu disse, que legal, então é só botar assim, que bacana. Eu disse, isso aqui é uma facilidade para ela, né? Que maravilha. E eu deixo para ela tem que fazer alguma coisa, construir alguns temas, algumas coisas, e ela faz para mim e resolve. Mas é muito legal dominar a inteligência artificial. E cada vez, cara, quem dominar a inteligência artificial vai cada vez prosperar mais. Só que tem uma inteligência mais importante que a artificial, é a emocional. Domine a inteligência emocional. Porque tem muita gente dominando a inteligência artificial e indo se matar no outro dia, porque não tem inteligência emocional. Tá entendendo? Então invista em capacitação emocional. Daí volto a dizer, hoje é muito comum, e eu acho proveitoso, investir em terapias. Tem pessoas assim, cara, tem que ir uma vez por semana lá no meu terapeuta e tal. Top, cara. Eu acho que isso é importante. Tá tudo certo, tá investindo em ti. Ler bons livros, né? Repetindo aquele assunto que eu falei agora há pouco. Estar com pessoas que vão te levantar, vão te trazer boa frequência. Cuide da tua inteligência emocional. Vai fazer toda a diferença, tá? E aqui uma dica bem importante. Ressignifique as perdas em aprendizado. Quando tem uma perda... Claro que tem perdas que é bem difícil, né? Principalmente quando tu perde um ente querido e tal. Mas assim, as banais do dia a dia. Geralmente uma perda financeira ou alguma questão assim, mais específica. Quando eu tenho alguma perda, eu já ressignifico para aprendizado. Como assim? Cara, perdi 10 mil aqui nesse negócio. Por que eu perdi? Eu fiz isso de errado. Beleza. Então eu aprendi, paguei 10 mil por esse curso e agora sou profissional nisso. Não vou mais fazer errado. Tá entendendo? Simples. Não, mas eu perdi 10 mil. Não, cara, tu investiu em treinamento. Foram 10 mil, saiu caro. Podia ter comprado lá do professor Joãozinho que ensina por R$1.000 a não fazer isso. Mas tu não quis, né? Tu quis fazer por conta própria, perdeu 10, é um pouquinho mais caro. Mas aprendeu. Aprendeu, acho que até com uma forma mais eficiente do que o professor Joãozinho vai te ensinar por 1.000. Tá entendendo?
Toda perda deve ser ressignificada em aprendizado. Eu vou dar um aprendizado que eu tive quando eu perdi meu pai. Uma coisa que eu não dava valor, tá? Eu raramente ia num velório. Eu não gostava de velório. Não ia. E muitas vezes deixei de ir em velórios de parentes de amigos meus e tal. Porque não via muito sentido nisso. O dia que eu perdi o meu pai, foi a minha maior perda até hoje, assim, né? Muita gente foi. Meu pai era muito conhecido. E essas pessoas vinham conversar comigo, vinham falar do meu pai pra mim, né? Do que meu pai falava de mim, amigos meus foram lá, me abraçaram e tal e tal. Sabe o que começou a acontecer? Quando um amigo meu perde, principalmente um pai, né? Essa semana passada um amigo meu perdeu um pai, daí o ano passado, um pouco depois, um outro amigo meu perdeu um pai e tal. Eu comecei a valorizar isso. Eu aprendi. Cara, tu tem que ir lá, não é pela pessoa que se foi, mas é pela pessoa que está. Estou dizendo que foi um aprendizado meu. Talvez você, com certeza, já sabe isso. E é muito importante ir lá, pelo menos dar uma passada, dar um abraço nessa pessoa, dizer, cara, vamos embora, conta comigo, se precisar me chama e tal. E ter um tempinho ali junto, né, com essa pessoa. Faz muito bem para essa pessoa. Foi um aprendizado que eu tive, numa perda que eu não tinha essa noção. Então, transformei em aprendizado. Enfim, tudo que você perde é aprendizado. Converta em aprendizado. Ressignifica em aprendizado. Não fique chorando porque você perdeu, porque você foi. Cara, converta isso aí, tá? Reverte isso aí, ressignifica isso aí. Tu vai gerar muitos dividendos com isso aí, beleza? E procuro compartilhar com a Letícia, que é minha companheira, né? Então, quando tem alguma situação um pouco mais difícil, confesso que, ultimamente eu estou muito feliz da minha vida. Mas quando eu passo meus momentos mais de crise, eu vou trocar uma ideia com ela, assim. Ou se você tem algum amigo muito próximo, alguma pessoa, volta a dizer o terapeuta lá. É importante, cara, você liberar aquilo que você não está se sentindo bem, para que você não... às vezes tu está sendo só influenciado, tu não está nem tendo resultado ruim, mas a influência está tão pesada que você não está se sentindo bem. Tá? Para liberar aquilo que não está bom ali dentro e deixar sair, e busque boas influências, tá? Influência de impacto, positiva e negativa. Fortaleça as positivas e evite as negativas. Beleza? Encerro aqui nosso episódio de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre antifragilidade. Esse assunto é poderoso, é ser capaz de aguentar pressão, de se esticar e não arrebentar. É um assunto bem importante, principalmente para quem é empresário e quem empreende, quem faz esse país andar ou quem quer transformar a vida. Não tem como transformar a vida na maciota, tem que aguentar a pressão. E é sobre o assunto de ontem, de amanhã, certo? Papai do céu, tu és um pai bom, sempre nos ouve, rendemos graças a ti, te agradecemos por esse dia lindo. O Senhor abençoe essa galera aí, que nós possamos ser influência e não apenas influenciados. Que nós possamos construir e determinar aquilo que nós vemos como nosso destino, como algo para frente de forma transformadora e não algo para baixo que venha nos depreciar. Porque nós nascemos para governar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Certo, galera? Amanhã nós damos sequência e vamos para estar, que eu tô que nem um super-homem, assim, né? Eu tiro a minha roupa normal e já saio pronto aqui para não perder tempo. Vambora que começou a melhor terça-feira da semana. Até amanhã. Valeu!